Quero começar colocando que a PLB, como representante da categoria dos trabalhadores em educação do município de Icaém, se sente feliz e com parte do dever cumprido quando vê a aceitação e aprovação desse projeto nesta casa, uma vez que, se o município hoje tramita um projeto para a realização de eleições para diretores e vice-diretores, isso é fruto de uma representação feita ao Ministério Público no dia 8/5/2014, na qual denunciava o município por a negligência em cumprir a lei municipal, a lei orgânica municipal e também a meta 17 do PME, que regulamenta a eleição para diretores e vice-diretores da rede municipal. E naquele momento, ao acatar a representação, doutora Milena passa essa representação para a 4ª Promotoria, na qual é competência da seara da 4ª Promotoria e que cita o município para que se faça eleição. No entanto, há uma resistência por parte do município, para que as eleições fossem realizadas com relação à escolha de forma democrática dos diretores e vice-diretores. No entanto, nos surpreende, senhores vereadores, que após o dia 2 de outubro, a próprio Poder Público Municipal se manifesta na promotoria, para a nossa felicidade, de forma positiva e favorável ao encaminhamento do projeto de lei para a eleição dos diretores e vice-diretores. Tudo que o sindicato sempre quis e buscou. Por quê? Qual a importância do projeto de lei e da eleição para a escolha dos diretores e vice-diretores? Primeiro ponto, nós estamos com esse processo tirando uma prática corriqueira do município, daquele eleito está indicando a seu bel prazer pessoas que muitas vezes não têm qualquer vínculo ou qualquer história com a educação do município para gerenciar as unidades escolares. E quando o sindicato fez essa representação, ele buscou exatamente fazer o contrário, fazer com que os diretores e vice-diretores, de fato, sejam aqueles que têm uma história com os trabalhadores e com a educação do município. Então, essa eleição visa, além de tudo, um processo democrático na qual tem como objetivo a escolha por seus pares dentro da unidade escolar, certo? Daquele que a comunidade escolar acredita ser o mais, eu não diria o mais preparado, até porque é uma questão de tal, não preparado, cada um quando assume o cargo vai mostrar isso, mas pelo menos no consenso da sua categoria, certo? Acreditar que fosse o que melhor poderia estabelecer as relações, tanto pedagógicas como as relações sociais dentro da comunidade escolar, e tirar de uma certa forma do poder público a indicação de forma ali, muitas vezes por mera conveniência política, para colocar esse ou aquele, muitas vezes gerando apenas como a gente costuma dizer, dando emprego, certo, por questões de promessas políticas, como a gente tem visto essas práticas ao longo dos anos das gestões do município de Icaém. Então eu acredito que com a eleição de diretor, agora, que é tudo que a categoria e que enquanto sindicato defendemos e acreditamos, teremos de fato a escolha por pessoas que é do quadro. E isso tem algo de muito positivo, algo de forma que talvez a comunidade e a sociedade ainda não tenha se dado conta disso. O sindicato tem sempre defendido e lutado por um concurso público, apesar que já estamos inclusive pré-agendado, pelo menos é o que tem acertado com o sindicato, a data para que esse concurso ocorra. E a eleição de diretor traz mais um fato importante. Ele cria a possibilidade de gerar vagas na função pedagógica dentro do município. Então ele de forma bastante positiva, a gente perceber exatamente isso.
Quando os diretores eleitos fazem parte do quadro efetivo, ao sair para ir para a direção, eu estou gerando, obviamente, uma vaga de 20 ou de 40 horas, dependendo da situação. E ao gerar esta vaga, eu estou gerando a necessidade de mais um trabalhador. E ao fazer isso, eu estou possibilitando ao município a abrir concursos exatamente para preencher isso. Porque esse processo eletivo para diretores quebrará com uma outra questão menos verdadeira que o município sempre colocou, que teremos e temos no município professores excedentes. Eu sempre disse que isso não é verdade. Nós não temos professores excedentes e vamos agora conseguir provar isso com muita clareza. O que nós sempre tivemos no município foram pessoas que não é do quadro ocupando o cargo de direção, coordenação ou vice-direção, ocupando o lugar que era de efetivo e que deve ser de um concurso público, simplesmente por um mero emprego político. Vamos agora, com a eleição dos diretores dentro do quadro efetivo, mostrar ao município a quantidade de professores que nós necessitamos para cumprir nas unidades escolares. E isso vai ficar provado, mais uma vez, sempre o que a PLB colocou, que nós não temos excedente na educação. Os excedentes na educação, eles se dão e ocorrem exatamente por conta das contratações. Gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores, que tivessem um olhar mais clínico para esse projeto. Espero e tenho certeza que também não fará isso, porque em conversa informal comigo, o prefeito eleito que vai assumir a partir de 1º de janeiro, colocou a alegria de ter o processo ainda esse ano. Mas esse projeto, ele tramita de uma falha que pode vir se tornar inconstitucional. E acho que talvez vocês, vereadores, não se deram conta disso. Inclusive na organização de sua comissão, para a comissão que vai ser a comissão organizadora e permanente do processo eletivo. Ele coloca como membro da comissão 2 membros do Conselho Municipal de Educação. E o município não tem Conselho Municipal de Educação. O que o município tem é uma ata na qual foi uma intenção da construção desse conselho, mas esse conselho nunca foi construído. Não existe edital, não existe decreto, inclusive reconhecendo os membros desse conselho. Então eu pergunto aos senhores, como então podemos ter membros dessa comissão dentro do projeto de lei aprovado por esta casa, dizendo que os membros do Conselho Municipal de Educação farão parte dessa comissão quando esse conselho não existe? Isso, de uma certa forma, pode entrar em alguém de interesse, acredito que não venha a ter, o pedido de inconstitucionalidade do projeto. Por isso, ao avaliar e rever isso hoje, está aqui a secretária de Educação, solicitamos que seja revisto essa questão para que isso não volte, de uma certa forma, a se tornar todo o trabalho, se não nulo, mas no mínimo um grande debate da sua legalidade ou não, já que a lei contempla ali uma pequena falha. Certo? Não sei se vocês se atentaram para isso. Ok? Quero colocar que o projeto para a PLB, ele contempla tudo aquilo que sempre sonhamos e exatamente o que imaginamos na hora que denunciamos o município e pedimos ao Ministério Público para intervir nesse processo. Uma vez que contempla apenas professores graduados para concorrer ao processo seletivo, uma forma de incentivar aqueles que ainda não têm a graduação. Só do quadro efetivo isso gera óbvio. E que tenha disponibilidade de jornada, pois é uma outra prática comum também no nosso município. Muitas vezes alguém ocupa um cargo de diretor da unidade escolar com dupla jornada de trabalho em outros municípios ou em outras escolas, deixando assim, de uma certa forma, o trabalho de administração na unidade escolar a quem? O projeto deixa bem claro, você tem que ter disponibilidade de jornada de 40 horas para
ser um pré-candidato a esse processo seletivo. Então, eu acredito que o projeto só vem somar e, de uma certa forma, trazer de forma muito positiva ao município aquilo que a comunidade escolar e que a categoria, falo em nome dela, já que a represento, sempre esperou. E como sempre fizemos, as representações geralmente são debatidas e discutidas em assembleias, as propostas depois do sindicato encaminha ao Ministério Público. Quero dizer a vocês, senhores vereadores, pois não. O questionamento, por favor. Obrigado pela... quando foi discutido em relação a esse projeto, ambas as partes, em relação a se o projeto já tem andamento, se era favorável diante a olhada da PLD, da Prefeitura, da Secretaria de Educação, entre os senhores profissionais, não foi observada essa comissão, esse item que o senhor que pode tornar legal? Sim. Por que esse projeto foi encaminhado para a Câmara, a pedido da promotoria dessa urgência urgentíssima? Primeiro, primeira questão, vereador Silmar, em nenhum momento, pelo menos nas reuniões que eu tive, a promotoria disse que tinha que ser mandado esse projeto para a Câmara de forma urgente e urgentíssima. Foi tanto que o senhor prefeito, em uma das reuniões que estava, o senhor Arnaldo, questionou o seguinte, lembra bem do seu questionamento? Se a Câmara, por algum motivo, não aprovar esse projeto em tempo hábil, como é que eu fico? E a doutora Rocio respondeu, eu não posso incriminá-lo por aquilo que não é culpa sua. A Câmara tem vida própria, né? E ela pode aprovar em tempo hábil ou não. Claro que ela recomendou que o município encaminhasse o mais rápido possível para que todo o processo se finalizasse esse ano. Entendeu? O que temos no TAC, assinado pelo senhor prefeito, por mim, enquanto representante do sindicato, por doutora Rocio, é que a eleição do diretor, ela tem que acontecer, seja agora ou seja logo em janeiro, enfim, ela é uma coisa que vai ter que acontecer. Graças a Deus já está acontecendo todo o processo, as escolas já têm chapa montada e tudo mais. No tocante à questão que você pergunta, se não foi observado que havia membros para uma comissão do Conselho, qual o Conselho não existe, eu coloquei isso diante do Ministério Público, de doutora Rocio, mas foi afirmado que o Conselho existia. Eu não quis discutir, porque até onde eu tinha conhecimento e acompanho as questões do município, ele não existiria. Fui me certificar, tá? Fui verificar em todo o processo, certo, dos diários, e não encontrei, em momento nenhum, poderia ter me passado despercebido, publicação a respeito da construção desse conselho. Até porque acredito que não se constrói um conselho apenas pelo decreto, mas há todo um processo, né? Exato, há todo um processo que, além de passar primeiro nos trabalhadores, o debate, a discussão, tem que vir a essa casa, certo? Que é um projeto de lei que vai deixar o município de ser rede para virar sistema, então muda toda a estrutura do município, né? Então acredito que também nessa casa, não sei se passou e não chegou ao nosso conhecimento, mas acompanho diariamente as publicações no site, no Diário Oficial da Prefeitura. Em momento nenhum eu tinha certeza que isso teria acontecido, mas no entanto, lá diante do Ministério Público foi confirmado que havia um conselho. Eu também me resguardei a verificar de fato se teria realmente ou não, o que até onde eu acompanhei não há, certo? Eu fiquei sabendo que algumas pessoas da sociedade, alguns vereadores, né, representantes desta casa, fizeram alguns comentários a respeito da eleição de diretores, colocando que, de uma certa forma, o sindicato tinha representado, mas que agora não era isso, que talvez almejasse. Eu quero esclarecer que quando nós fizemos essa representação, nós fizemos uma representação contra o município. Nós temos uma infinidade de representações feitas ao poder público e ao senhor prefeito. Só esse ano nós temos aqui 20 representações. 2015 e 2016. 21 representações nós temos aqui. Ao
Alguma delas se refere à representação ao poder executivo, diretamente ao senhor prefeito, como a representação da malversação do transporte escolar para uso de eventos que não tinha nada a ver com a comunidade escolar, ou deixar alunos, na rua enquanto foi buscar pessoas que não era a qual o ônibus tinha sua finalidade. Isso sim é uma representação contra o poder executivo. A representação para a eleição de diretores foi uma representação contra o município, porque ou nesse ou naquele gestor nós queremos eleição de diretores. Então não importa quem é o prefeito, mas a eleição de diretores para que a gente possa ter essa questão no município. Quero lembrar os senhores que estarei indo a Salvador a semana que vem, já está agendado com o senhor Dr. Paulo Modesto, assessor. Estou indo na quinta-feira, dessa quinta 8, assessor do procurador do estado da Bahia, na qual damos a entrada a uma representação na quinta promotoria pública, pedindo a inconstitucionalidade de 3 leis municipais: a lei 335 de 2009, a lei 401 de 2011 e a lei que foi elaborada pelo atual prefeito em 2014, que criava um seletivo para o município. Talvez muitas pessoas desse município não saibam porque a atual gestão não pôde fazer o seletivo a qual essa Câmara aprovou aquele projeto de lei. Porque ele aprovou e foi sancionar, essa casa aprovou e ele sancionou. No mesmo dia nós baixamos e representamos o Ministério Público, a qual foi enviado um comunicado que ele não poderia dar seguimento porque aquela lei não tinha sustentação, uma vez criava como cargo de livre nomeação e exoneração porteiro, motorista, faxineiro e diversos outros cargos que são provimento de um concurso público. Essas leis foram a pedido do Ministério Público de Jacobina, pedido a inconstitucionalidade. Estarei com os advogados da PLB na quinta-feira com o Dr. Paulo Modesto, pedindo que isso se acelere, porque a preocupação do sindicato não é com o gestor, mas é com a qualidade que temos no município aos trabalhadores, principalmente aos da educação. Por isso que queremos é que essas leis sejam derrubadas, porque aí também teremos não só eleição de diretores, mas concurso público para os coordenadores e concurso público para toda essa contratação que o município vem tendo anos a ano, para que as pessoas tenham dignidade, respeito e sejam valorizadas, sem precisar deixar seu município para buscar emprego em grandes cidades, porque a prefeitura serve apenas para empregar aqueles que muitas vezes são vistos como apadrinhados. Por isso que também temos essa representação, certo? Então essa representação, a qualquer momento, esperamos que o Dr. Paulo Modesto, como assessor do procurador, ao nos ouvir, possa acelerar o processo e trazer isso à tona, anulando essas leis. E aí sim teremos mais uma questão bem interessante no município. Gostaria também aqui de colocar, já que vou pedir licença ao presidente da casa, além do projeto, se eu poderia tocar numa outra questão. Além do senhor, então, tem a secretária que vai falar sobre esse mesmo projeto. Eu acho interessante, se o senhor tiver uma questão depois, se eu fazer um comunicado para essa data, para não ficar. Seria breve alguns esclarecimentos. Tudo bem, se atrapalhar, se for essa sua compreensão e que o senhor continue falando do projeto. Ok. Não, em relação ao projeto, é essa questão que eu coloquei, deixando aqui a alegria que nós temos de estar vendo esse processo está acontecendo, Juro que ficamos preocupados quando ouvimos por parte do poder público dizer que a PLB não seria convidada a fazer parte da construção desse projeto. Silmar fez uma pergunta próxima a isso, Nós não fomos convidados, Silmar, a juntos elaborar esse projeto. A nossa participação nesse projeto veio quando ele foi encaminhado ao Ministério Público. O doutor Rocio nos encaminhou, e depois nos chamou de volta para uma segunda reunião junto com o Poder Executivo e o pessoal da Secretaria Municipal da Educação, e a partir daí sim foi que
nós começamos a interagir com esse processo. Mas, no entanto, nós não fomos em momento nenhum convidados a participar de todo esse processo. É tanto que ele sofreu uma infinidade de alterações, né, lá diante do Ministério Público, e eu acredito que se nós tivéssemos construído em parceria, muita coisa já teria chegado lá, sem sombra de dúvida, de forma bem resolvida. Tanto que, de uma certa forma, a PLB deu sua contribuição lá no Ministério Público, certo? Então seria exatamente essa questão, e aqui espero que esta casa, de uma certa forma, aprove, e dizer o seguinte, tocando ao projeto, fiquei muito feliz de ver todos os vereadores, de forma unânime, senhor presidente, votarem num projeto que foi uma cobrança e uma denúncia da PLB em relação ao município. E as duas votações que teve aqui, tivemos votação unânime. Me entristece muito saber que só nesse momento os vereadores dessa casa, principalmente os da bancada de situação, votaram de forma unânime em uma reivindicação e em uma cobrança daquilo que é da PLB, quando passaram 4 anos praticamente votando não em tudo que a PLB representou essa casa, e só nesse momento, na eleição de diretores, votaram de forma unânime. Vocês não nos entristeceram, nos alegraram por exatamente votar naquilo que acreditamos e que defendemos no município de Canhém. Gostaríamos de ter tido a mesma coerência em outros momentos. Infelizmente não tivemos, mas a história sempre muda, né? E provavelmente as pautas que vêm da PLB para cá, saberemos que teremos votação de forma unânime daqui para frente. Meu muito obrigado. Professor, inicialmente, parabenizar por ter atendido a um convite nosso, ter vindo a esta casa, dar alguns esclarecimentos acerca desse projeto. Eu fui um dos vereadores que solicitou tanto a presença da secretária quanto a presença da PLB, por entender que se tratava de um projeto importante que ia mexer com a estrutura administrativa e educacional do nosso município. E não poderia, dessa forma, ser discutida e aprovada em toque de caixa, como se fosse uma criação qualquer de uma comissão simples para uma coisa de administração. Quando nas reuniões da criação do plano de cargos e salários, do Estatuto do Magistério do Município, a qual essa casa representava eu e a vereadora Jane, quando chegou nesse ponto da eleição de diretores e vice-diretores, eu, desde então, lembro até que falei na reunião, que não tinha opinião formada acerca do assunto, porque se eu pensasse pelo lado político, acharia ruim. E se eu pensasse pelo lado do benefício à educação, da democracia e da educação de qualidade, estaria de forma correta. Quando eu chamei e pedi que o presidente encaminhasse a vocês essa solicitação de presença, era justamente para tirar esses pontos aos quais eu vejo pontos positivos e negativos nesse projeto de lei, nessa lei, nessa norma que irá ser implantada no município de Canhém. Mas volto a repetir, como e quando a democracia é o ponto e vai vir ser a conquista do município, por isso que votei favorável ao parecer. Mas ainda me resta algumas dúvidas pela celeridade e pela falta, às vezes, de informação acerca do mesmo. Por exemplo, o senhor disse aqui que a eleição é dia 1º de 12. Já houveram apresentação de chapa? Não, porque o projeto de lei nem aprovado ainda foi. Então já se começou a discussão sem nem o projeto ser aprovado. A posse é nessa administração ou na administração futura? Paulo, na verdade... Deixa eu elencar os pontos. Ok. A posse. Outra coisa que eu acho que a gente não parou para pensar. E quando eu disse, se você pensar pelo lado político é uma coisa, pelo lado da democracia ou de favorecer
ser a educação, que deve ser a bandeira maior, mas tem que ser a estrutura atual. Por exemplo, se eu for o prefeito de Janeiro de Diante, e eu, meus planos de administração, eu achar que uma escola de determinada localidade ou outra escola de determinada localidade se encontra com um número inferior do suficiente de alunos, e eu quiser juntar, e se forem próximos, eu quero juntar essas duas escolas. Por exemplo, em vez de duas, uma. O que eu quero dizer é que a gente hoje vai fazer uma eleição de acordo e se espelhando numa estrutura administrativa atual, que não será a mesma de Janeiro de Diante. O novo prefeito vai dizer se ele vai unir turmas escolares, se vai fechar o prédio de tal lugar e quando assim não defasagem de alunos, colocar ali de transporte para levar esses alunos a outras escolas. Eu acho que tudo isso deve ser pensado e imaginado. O porquê da celeridade e as ações políticas que a gente sabe que a gente trabalha com gente, e principalmente no município pequeno, aonde a picuinha, a interferência política, a paixão política que ambos os lados às vezes acaba cegando a pessoa e fazendo com que personagens públicos às vezes não condizem, não sejam condizentes com atitudes que deveriam ser. Quais são não diria sanções, mas o que um administrador pode fazer quando tiver provas, não de perseguição, quando tiver provas cabais de que certo diretor está tentando atrapalhar determinada escola a sua administração. Ok? A PLB, ela sempre defendeu, lamenta aqui, quando ouviu por parte do Poder Público Municipal dizer que não aceitaria a PLB participar da construção desse projeto, porque isso, a democracia foi enterrada, né? Por mais que a gente esteja discutindo um processo que traz a discussão da democracia, da escolha na eleição dos diretores, temos na sua base de construção uma visão unilateral, na qual a Secretaria elaborou e apresentou. Não chegou a ser algo tão ruim que a PLB acabou abrindo, o Ministério Público acabou abrindo o debate e fazendo esse debate, essa ponte dessa construção. Mas nós acreditamos e defendemos uma eleição de diretores que não seja feita no estalar de dedos como está sendo feita. Acreditamos em um processo na qual de fato se debata, se discuta com a comunidade escolar, com o alunado, com os pais, né, com a sociedade. Até porque é a mudança da estrutura da organização das escolas do município. É algo novo, tão novo e tão sério que não é feito aleatoriamente. Precisa de um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo, que é, em minha visão, os poderes são equiparados, mas de uma certa forma tem um poder, digamos assim, de deliberar em relação aos demais as ações do Executivo. No entanto, a gente sabe que pelo tempo que está aí tramitando e que se tem para se chegar até o dia 1º, as eleições, nós não teremos a efetividade desse debate, certo? Com a sociedade, com a comunidade escolar e com seus pais. Eu posso lhe garantir que a PLB já fez reuniões com aqueles que se mostraram interessados em serem candidatos para discutir o projeto e esclarecer algumas dúvidas. Mas não vi ainda por parte do município o processo dessa construção e acho que nós deveríamos ter tempo sim para isso. Os pais de alunos. Exatamente, os pais, os alunos, a comunidade. Tivemos uma reunião de pais no último sábado em Gonçalo, na qual não foi abordado o assunto. Inclusive falei com a coordenadora da escola que entrasse em contato com a Secretaria de Educação e analisasse se o momento não seria um momento oportuno para inclusive já estar discutindo com os pais o que iria estar acontecendo, certo?
Então não houve esse debate, não está tendo esse debate por enquanto no município, e acho que o tempo está muito acelerado para isso. Ok? A PLB fez uma reunião para ver quem quer? A PLB, ao ouvir alguns colegas que se lançaram o candidato e lhe chamou, ela sentou com essas pessoas e fez alguns esclarecimentos. Ela não fez reuniões nas escolas, nem chamou a categoria para o debate. Mas, por exemplo, a professora Jane tem interesse e procurou a PLB para conversar, para ter algumas dúvidas. Nós sentamos e tiramos essas dúvidas e discutimos. Isso, aqueles que nos convidaram para esse debate. Não que a PLB veio, até porque eu acredito que é muito mais papel da Secretaria da Educação fazer isso, certo? Do que nós. Acho que a PLB não é. Entendeu? Agora, nada tira da PLB o direito dos seus colegas, dos seus pares, lhe chamar, e ela está realizando os encontros e discutindo, fora da unidade escolar, as dúvidas que esses trabalhadores têm em relação ao projeto. Até porque isso foi uma representação da própria PLB. Doutor Giovanni, sobre o questionamento. O senhor tem, de forma precisa, o poder de passar, qual foi a data que a PLB acionou o Ministério Público? Dia 8/5 de 2014. 8/5. Quando foi que o senhor prefeito se manifestou favorável e veio assinar o pacto? Em maio, quando venceu maio de 2015, porque o PME, Plano Municipal de Educação, a Lei 455, ele dizia que até 2 anos após a aprovação do PME teria que ter eleição de diretores. O município não se preocupou, vereador, em momento nenhum cumpriu o prazo do PME. Como o PME, inclusive, foi alvo de denúncia pelo próprio sindicato ao Ministério Público e nas ruas de Caém, que virou letra mortas. Foi aprovado e engavetado. E a única ação do PME que a gente está tendo visível agora é a eleição de diretor por conta de uma representação que o sindicato fez ao Ministério Público. Mas, no entanto, venceu o prazo, que seria 30 de maio de 2016, o prazo do PME, né? E, no entanto, o município não teve qualquer preocupação em fazer o processo das eleições. Como, inclusive, faltando alguns dias para a eleição, o próprio a senhora secretária estava, a assessoria jurídica, a professora Meire, mais a professora Lívia e mais algumas que estavam na reunião e não se mostraram muito favoráveis às eleições. No entanto, após dia 2, se mostraram favoráveis. Graças a Deus que agora nós tivemos a oportunidade. Lamentamos o processo como ele está sendo feito de forma muito corrida, por não ter o debate, não ter a discussão nas unidades escolares. Mas é exatamente o que nós queremos. É exatamente isso. Eu disse à doutora Rocinho sexta-feira: doutor, existe aqui algumas questões desse projeto que daria para ver. Aí ela virou para mim e disse: Giovando, a PLB pode entrar com a representação, pedindo que isso seja reavaliado. O projeto já está na Câmara, tem que fazer isso até segunda-feira. Eu disse: não é interesse do sindicato ter qualquer ação para que tente barrar o projeto. Até porque o projeto, ele sendo tramitado, vai ter todo o processo de eleição. A posse dos eleitos, pergunta sua, será dado pela próxima gestora. Mas esse TAC não traz responsabilidade da gestão que irá realizar a eleição? Tipo de divulgação, promoção, conscientização da eleição? O TAC traz exatamente a obrigatoriedade do município realizar o processo, certo? Até porque esse processo da divulgação nas comunidades escolares, todo esse processo, o TAC traz também um calendário. Ele tem que estar lá dizendo que o município está se responsabilizando a realizar o processo em tal período. Porque esse calendário que apresentou foi o município, não foi o Ministério Público que apresentou para que o município cumprisse. Foi um calendário criado pelo município para que, né, as eleições fossem realizadas. Certo? Então, a posse dos eleitos será dada pelo próximo gestor. Você fez uma outra questão, vereador Paulo, um questionamento a respeito sobre a questão, uma escola elegeu um diretor, mas a administração entendeu por um processo de nucleação. Ele pode fazer isso? Sim. Não é a eleição de diretor que vai impedir que o município estruture sua rede da forma que ele entende ser o melhor para o desenvolvimento das ações educacionais, só porque houve uma eleição de diretor. O projeto, inclusive, fala que quando isso ocorrer, certo, na existência do desaparecimento da escola,
o diretor será extinto daquela escola, exonerado automaticamente porque a escola deixou de existir. Então, nada impede, como eu disse, né, em conversas com o prefeito eleito, quando ele, inclusive conversando comigo sobre o projeto, eu disse a ele que não tinha nada melhor do que o projeto ocorrer ainda esse ano, porque eu encaro o seguinte: nós vamos ter todo o preparamento da noiva e o casamento será feito na posse, certo? Então é lá que vai se consumar de fato a posse dos eleitos, certo? E que é do quadro. Então hoje as escolas já contam com chapa, certo? Pelo menos os trabalhadores ligados ao sindicato, que sempre tem, nós temos assim uma abertura de comunicação. Todas essas escolas já têm chapas constituídas, certo? Está esperando o seu momento hábil para o registro das suas pré-candidaturas, certo? E a regulamentação, a aprovação do processo, do projeto aqui na Câmara para dar sequência. Quando você fala sobre a questão da serenidade do projeto, eu acredito que ele será levado de forma muito respeitosa, e acredito que ele vai tramitar tudo dentro do que determina a lei. Até porque nós estaremos também fazendo parte dessa comissão, né? Somos parte da comissão permanente, a PLB terá 2 membros lá, certo? E vamos estar acompanhando. E se houver irregularidades, a prática da PLB é sempre procurar quem pode gritar mais alto do que ela para resolver as questões, como procurou o Ministério Público na hora de denunciar o município. A preocupação agora é um pouco docente. Já está informado, já está ciente da sua condição de eleitores, dos pais, dos alunos. Só quero saber isso. Boa parte, eu diria que 80% ou mais de 80% do corpo docente das escolas já tem esse conhecimento. Até porque eles nos procuraram, tivemos algumas reuniões no próprio sindicato, né? Outras tivemos em casa de colegas, como aqui em Canhém, né? Já tivemos 2 reuniões aqui em Canhém com algumas pessoas, e a gente somos multiplicadores, então acaba de uma certa forma um passando a informação para o outro. Em relação ao alunado e aos pais, eu acredito que ainda não está ocorrendo uma maior divulgação nesse processo, que é o que eu coloquei. Eu acho que deveria, não pelo fato só da questão do voto, mas pelo fato de movimentar inclusive o município e mostrar que o município está fazendo algo de bom pela comunidade escolar e de forma democrática. Isso também, de qualquer forma, não cabe a essa casa. Esse projeto está nessa casa há quantos dias? Foi encaminhado na comissão, inclusive fizemos sessões extraordinárias por pais de alunos, por professores, por profissionais da educação estarem por dentro desse projeto. Isso também não faz com que essa casa pare nesse projeto. Porque se não cabe a gente vai trazer esse projeto hoje, segunda-feira. Aí segunda não chegou ao conhecimento desses interessados, segundo o professor. Aí, novamente, é isso que eu estou achando, essa contradição. Mas não pedir de parar, mas está o questionamento no ar. Era para se ter feito isso. Vereador Sumar, eu acredito, eu acredito que nós precisamos analisar a questão da seguinte forma, tá? Essa eleição era para estar ocorrendo esse processo desde o início de maio, mas não foi e não era conveniente ao poder público municipal fazer esse processo, porque assim ele iria tirar exatamente dos cargos de livre nomeação e exoneração boa parte daqueles que não eram do quadro efetivo, o que ele não queria fazer. No entanto, o poder público só tomou essa iniciativa de forma plausível depois do dia 2, melhor dizendo, do dia 26 de outubro, na reunião que tivemos no Ministério Público. O município já apresentou tudo de forma muito bonita, o projeto já pronto, a qual sofreu algumas alterações. Então eu acredito que se hoje essa divulgação não está ocorrendo, qual deveria estar ocorrendo, não é culpa desta casa. É culpa sim do cronograma que foi engessado para que tudo ocorra esse ano. Tá? Como no
início do primeiro cronograma, inclusive a posse dos eleitos, era para ser dado pelo cronograma, pelo atual gestor, o que o Ministério Público não acatou e disse bem claro que a posse dos eleitos teria que ser dado pela próxima administração, que era quem ia trabalhar com as pessoas que tinha sido eleita e estaria sendo nomeada, mesmo eleita, através de uma nomeação, para ocupar aqueles cargos. Então, eu acredito que se o município faz sua lição de casa e cumpre a lei qual ele mesmo mandou para cá e que essa casa aprovou por unanimidade, por PME, nós não estaríamos aqui com esse tempo tão apertado discutindo se isso estaria atendendo ou não esse debate. Então, faltou o município cumprir a lição de casa e fazer de fato exatamente o período da qual ele tinha, que era maio de 2016. O que ele não fez. Nós estamos em novembro. Nós temos aí mais de 6 meses. Vou dar uma ideia do senhor e se eu posso cuidar, eu posso convidar a secretária de Educação, a senhora Cheia. Mais uma. Senhor Gilton, na minha conclusão, eu queria fazer um esclarecimento a esta casa, porque eu indiretamente fui citado nesta casa, em uma outra sessão, porque as paralisações do sindicato tinham parado, né? As paralisações tinham sido suspensas. Nós suspendemos as paralisações porque hoje o município tem um calendário para cumprir, na qual, certo, tem que fechar o ano letivo ainda esse ano, e se ele fosse mais à frente, iria complicar o município. Em segundo lugar, porque nós passamos 3 anos e 9 meses tendo por parte do município uma escola negada para que a gente fizesse nossas reuniões. Passamos 3 anos e 9 meses ouvindo nas rádios e nos meios de comunicação, em reuniões de professores, que se tinha quebrado as relações com o sindicato. Ouvimos nas rádios e nos meios de comunicação diversos que não negociava nem conversava mais com o presidente do sindicato. Ora, se um prefeito eleito durante 3 anos e 9 meses não ouviu os trabalhadores, não cedeu uma escola para que esses se reunissem, como um dia estávamos no meio da praça no sol quente e o padre Luiz nos convidou para o salão paroquial, se tivemos todas essas negações, inclusive por boa parte dessa casa, dos senhores vereadores, que votaram de forma contundente contra tudo e todas as propostas que aqui trouxemos, os vereadores da bancada da situação, eu pergunto, o que a categoria poderia esperar de um prefeito que foi derrotado no dia 2 de outubro? O que ele ofereceria? Se hoje ele conta com atraso de salário dos servidores não docentes, sendo alvo de uma representação no Ministério Público para que não passe do 5º dia útil. Nós iríamos esperar o quê? Vocês mesmos, alguns de vocês, vereadores do Poder Público, dizia aos 4 cantos que as paralisações estavam prejudicando os alunos. E depois vocês reclamam quando a gente resolve parar de prejudicar? Eu acho que é uma incoerência de ideia. Certo? Então, quero deixar aqui essas considerações e dizer que paramos porque sabemos, com certeza, que se em 3 anos e 9 meses, quando tinha toda a oportunidade de nos ouvir e nos atender, não fez, não faria depois dos resultados das urnas no dia 2 de outubro. Como vocês, senhores vereadores da bancada da situação, também não fez por nós. Muito obrigado. Eu vou convidar a secretária Cheia.